Meninos e meninas de Taubi, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, atendendo o convite da minha querida amiga e professora Lailva, para conversar com vocês, para contar uma história. Mas antes de contar essa história, de começar o Era Uma Vez, eu quero lembrar da importância de cada um de vocês que estão agora me ouvindo. Por que nós estamos na Terra nesse momento? Por que nós estamos no planeta Terra nesse momento? Sabe por quê? Porque nós somos importantes. Cada um de vocês é importantíssimo, por isso que você está aqui, não é por outra coisa. Lembre-se sempre disso. Você é importante. E porque você é importante, o que você deve fazer para mostrar para o mundo a sua importância? Há um tempo atrás eu encontrei em São Paulo um rapaz de Taubi que me fez pensar muito. Por acaso encontrei na rua, ele estava com um carro de cachorro-quente e eu parei para pedir uma informação e pela fala dele eu percebi que ele era mineiro e que era do Vale, um jeito nosso de falar, né? Aí eu perguntei, você é mineiro, né? E é do Vale de Jequitinhonha? Ele falou, como é que o senhor sabe? Eu falei, o seu jeito de falar deu para perceber. Ele falou, eu sou de Taubim. Eu falei, não brinca não. Eu sou de Taubim, minha terra querida. Você é de qual família lá? Ele virou para mim e falou assim, o senhor não vai conhecer não, porque minha família não tem ninguém importante. Gente, que tristeza. Aquilo me deixou assim, continuei a conversa com ele, mas fiquei triste de ouvir uma pessoa falar, na minha família não tem ninguém importante. O que é uma pessoa importante? Será que é o prefeito, o vereador, o presidente da Câmara, o delegado, o advogado, o médico, o comerciante rico, o fazendeiro rico? Será que é isso que mostra a importância de uma pessoa? Não! Todas as famílias são importantes. E você, jovem, assuma a sua importância, porque você é importante. Não é por acaso que você está aqui na Terra nesse momento. Você está aqui por sua importância. E é você que deve mostrar a sua importância para o mundo. E como que você mostra a sua importância para o mundo? Conhecendo a sua própria história. Esta sim é a que vai te fazer crescer. Esta é que vai fazer você ser ouvido em qualquer lugar do mundo. Quando você contar a sua história, todo mundo vai parar para ouvir. Sua família é importante. Seja seu pai um gari, um médico, o dentista, o farmacêutico, seja ele um político, seja ele um comerciante, seja ele um coveiro, seja ele um entregador de mercadorias, seja ele um balconista de uma farmácia, de uma loja, não importa. Se nós estamos aqui, nós somos importantes. Conheça a sua própria história. Quem foi seu pai? Quem foi sua mãe? Converse com eles. Vê o que é que eles têm de história para contar. Como que eles se conheceram, como que eles cresceram, de onde eles são, o que eles gostavam de brincar, o que eles gostavam de fazer. Pergunte dos seus avós. Se eles estiverem vivos, os avós, converse com eles, perguntando da história deles, da sua família, e registre tudo isso. Sabe por quê? Porque quando você conhece a sua própria história, e quanto mais você conhece a sua própria história, mais você vai ser ouvido, mais você vai poder mostrar a sua importância no mundo. Todo mundo aí conhece um estilingue, né? O que é um estilingue? Estilingue, uma forquilha, né? Um gancho, dois pedaços de borracha e um couro. Você põe ali a pedra e puxa. Para jogar a pedra mais longe, o que é que você tem que fazer? Você tem que puxar mais para o fundo. Quanto mais para trás você puxar o estilingue, mais para frente você lança a pedra, não é assim? A sua vida também é assim. Quanto mais fundo você conhece a sua história, mais importante você vai ser. Você quer ver por quê? Você vai ser ouvido, porque você está falando de uma coisa que você conhece. Você vai dar o devido valor à sua família e a você próprio, lembrando da sua importância.
Quando você fala, eu sou filho de fulano, neto de ciclano, meu pai foi isso, meu avô foi isso, minha avó, tudo isso vai fazer você ser ouvido, porque as pessoas gostam de ouvir histórias diferentes. E aqui não tem história de perdedores, nenhum de vocês é perdedor. Vocês todos são vencedores e são importantes porque estão passando na Terra nesse momento. Então, acreditem nisso. Conheça a sua própria história. Porque quando você conhece a sua própria história e fala dessa história, você vai ser ouvido em qualquer lugar do mundo. Eu sou de Itaubim. Já tive a oportunidade de falar de Itaubim, do Vale do Jequitinhonha, em 10 capitais, em mais de 500 cidades brasileiras e em 9 países. Por que as pessoas ouvem? Porque eu estou falando do que eu conheço. Eu estou falando da minha terra, do meu povo, da minha família, dos amigos, do tipo de coisa que existe na minha região. Entenderam? Então é isso. Coloquem isso na cabeça. Vocês são importantes e têm que agir assim. Mostrar para o mundo a sua importância. Conheça a história da sua família. E lembre-se do estilingue. Quanto mais fundo você for no conhecimento, quanto mais para trás você estudar a sua história, mais para frente você será lançado. Assim é a vida. E você deve aprender a valorizá-la. Nós somos de Itaubim. Itaubim está no Vale do Jequitinhonha. O que é o Vale do Jequitinhonha? Olha, o Vale do Jequitinhonha é uma região imensa, maior que alguns países. O Vale do Jequitinhonha ocupa 15% do território de Minas Gerais. Ele é formado por 80 cidades. E por que esse nome, Vale do Jequitinhonha? Olha, o nome vem em função do rio, o nosso rio Jequitinhonha, que é a razão de ser da nossa região. E esse nome vem de onde? Vem dos indígenas, porque Jequi, todo mundo já deve ter ouvido falar, Jequi é uma armadilha de pegar peixe. É feito de taquara, né? Você coloca aquilo no rio, é um balaio de taquara, que a entrada dele é assim, né? O peixe vem por aqui, essas garras estão aqui, ele passa, elas abrem, ele entra. A hora que ele entra, ele não consegue voltar, porque as garras se fecharam. E ali pega muitos peixes. Então, o peixe é unha. Os índios armavam o jequi para pegar onhas. E no fim da tarde, eles iam olhar se no jequi tem unha. Ou seja, se na armadilha tem peixe, se no jequi tem unha. E então, Jequitinhonha, num significado melhor, significa rio cheio de peixes. É a nossa região. Itaubim é uma das 80 cidades da região. Essa região nossa é muito importante, é muito rica. Ela já foi um dia conhecida e chamada de Vale da Miséria, Vale da Pobreza, mas acreditem, não tem nada disso. A nossa região é rica, sempre foi, rica em ouro, diamante, pedras preciosas, lítio, estanho, grafite, granito, solo fértil, principalmente para a fruticultura, né? Quantas são as cidades da região que exportam, né, frutos? Itaubim é uma, a terra da manga, né? Assim é conhecida hoje como terra da manga, e exporta frutos para várias regiões do Brasil e também para o exterior. Manga rosa, manga espada de Itaubim, muitas dessas mangas vão para o exterior. Por quê? Porque a região é rica. Era uma região rica de povo pobre. Por quê que uma região é rica e o povo às vezes é pobre? Por exploração, porque daí se tirou tudo e não se deixa nada. Nós precisamos assumir a nossa importância. Quando nós temos consciência de que nós somos importantes, que a nossa cidade é importante, a gente vai ser valorizado e vai ver o nosso valor ser reconhecido. Já pensou se eu chego para cada um de vocês e pergunto, fala de Itaubim, e você vai falar, Itaubim não tem nada. Olha, pelo amor de Deus, quando você fala mal da sua região, você está falando mal de você mesmo. Então nós somos de Itaubim, essa cidade maravilhosa que vem da linguagem indígena
Pedra Verde. Ita é pedra, Obi é verde. Pedra Verde. Das montanhas lindas que nos cercam, que são montanhas de pedra e que brotam, né, musgos, vegetação, árvores em cima dessas pedras. Por isso esse nome Itaubim, Pedra Verde. O Vale do Jequitinhonha, ele, quando Cabral descobriu o Brasil, quando descobriu não, porque aqui já moravam milhões de índios, Cabral chegou, encontrou índios lá em Porto Seguro, que foi a chegada de Cabral ao Brasil. O Vale do Jequitinhonha foi habitado pelos índios Borum, índios guerreiros, bravos, lutadores, que nós devemos nos orgulhar. Porque todos nós aí, cada um de vocês e eu, todo mundo que é do Vale, nós somos descendentes dos índios Borum. Perguntem para seus pais, para os seus avós, que eles vão te contar a história dos seus bisavós, tataravós, que tinha índio no meio. Nós somos descendentes dos Borum com muito orgulho, porque eram índios bravos, lutadores, guerreiros, que defenderam a nossa terra. Portugal tirou do Vale do Jequitinhonha muito ouro, muito diamante, muitas pedras preciosas, muita riqueza que foi levada do Vale para a Europa e nós ficamos sem nada, né? Nada ficou de benefício para o Vale, tudo foi tirado, mas o Vale é rico, ainda tem muito mais coisas. E os Boruns eram esses defensores da terra, e eles defendiam esse Vale do Jequitinhonha com tanta raça e com tanta garra, que os portugueses começaram a persegui-los. E começou a ter muita luta entre os índios e os portugueses. Por esse motivo, em 13 de maio de 1808, Dom João VI autoriza o governador da capitania de Minas Gerais a combater os índios Borum do Rio Doce, do Mucuri e do Jequitinhonha. E assim foi um verdadeiro extermínio de índios. Mataram muitos guerreiros Borum aí no Vale do Jequitinhonha, que é a terra original dos índios Borum. E todos nós somos descendentes desses índios valorosos, índio Borum. Itaubim mesmo, muito Borum morava aí. O começo da história de Itaubim é habitada por Borum. Aí bem pertinho tem uma cidade, Joaíma. O que é Joaíma? Joaíma é uma terra que era formada por índios. E o cacique Joaíma era quem coordenava aquela colônia, né? Aquela aldeia indígena que tinha ali, era comandada pelo cacique Joaíma. O cacique Joaíma foi um índio tão inteligente que o português que veio, os militares portugueses que vieram para exterminar os índios e para impedir contrabando de ouro, diamantes e pedras preciosas aí do vale, eles iam matar quase todos os índios. Quando chega lá em Joaíma, que os portugueses chegam, o coordenador militar português viu a filha do cacique Joaíma, uma índia linda, 17 anos, uma morena índia, linda, linda, linda. E o cacique percebeu que ele ia ser morto ali, todo mundo. Mas quando ele percebeu que aquele português olhou e viu aquela moça linda e ficou encantado com o olhar para a moça, ele pegou a filha dele e deu de presente para esse português. Olha só, um bravo guerreiro, ele deu de presente a filha para que o seu povo não fosse assassinado. E esse português, comandante das tropas portuguesas, que foi o cara responsável pela criação da cidade de Araçuaí, de Jequitinhonha e de Almenara, esse português passou a viver ali e com a filha do cacique Joaíma, que usou de toda a esperteza para salvar o seu povo, a sua tribo. Então nós aí no Vale, todos nós somos descendentes do Borum e devemos ter orgulho disso. Os índios Borum são motivo de orgulho para nós. Eles construíram a história dessa região.
e a gente deve lembrar e valorizar essa história. Quem valoriza o que é seu é sempre ouvido. Lembre-se do que eu falei. Todo mundo que valoriza aquilo que é seu vai ser ouvido, em qualquer lugar do mundo. Então, Itaubim é essa cidade aí no Vale do Jequitinhonha que está numa posição privilegiada. Itaubim é cortada pelo rio, pela BR Rio-Bahia 116 e pela BR 367, que é Diamantina-Porto Seguro. Então é uma cidade privilegiadíssima, uma cidade rica, que a terra é fértil, terra da manga, mas também terra da banana, terra de tantas frutas, terra do granito. O granito de Itaubim para onde vai? O que é que fica para nós? Então é isso que a gente tem que pensar, na importância de cada um de nós, na importância da nossa família, né? Procurem estudar, pesquisar com a sua família, converse com os tios, com os pais, com os avós, para ver a importância de cada um, para que cada um conte a sua história e para que você conheça cada vez mais a sua história, indo lá no fundo para conhecer mais, para ser mais importante no futuro. Essa é a nossa Itaubim, e esses são vocês, filhos de Itaubim, filhos do Jequitinhonha, filhos de Minas Gerais, descendentes, com muito orgulho, dos índios Borum, índios lutadores que habitaram o Vale do Jequitinhonha. E assim é a nossa vida. Nós devemos sempre, se a gente quer desenvolver, a gente deve sempre praticar a corrente do desenvolvimento. O que é isso? Isso é uma teoria minha que está num dos meus livros. Esse livro chama O Martelo da Dominação. O que é isso? Conheça a sua cidade. Se você quer ajudar Itaubim a desenvolver, conheça Itaubim, conheça a história, saiba quem foram os primeiros moradores, quem foram os primeiros habitantes, né? Quais foram os pioneiros dessa cidade, a religião, a riqueza, o que a terra produz, o que significa o nome, qual a alimentação preferida da cidade. Conheça, porque conhecendo você passa a gostar. Conhecer é o primeiro elo da corrente do desenvolvimento. Você conhece, só quem conhece é capaz de gostar. Gostar é o segundo elo. Porque ninguém gosta daquilo que não conhece, né? Você só gosta daquilo que você conhece. Então procure conhecer, que aí você vai gostar. Procure gostar, porque só quem gosta é capaz de defender. Eu não conheço ninguém que defende aquilo que não gosta. A gente conhece, gosta porque conhece, defende porque gosta. E aí a gente passa a divulgar. Quem divulga assim, com a razão e com o coração, é que ajuda a desenvolver. Por isso, fale sempre da importância da sua família, da importância da sua cidade. Fale das coisas bonitas que Itaubim tem. Eu estudava em Teoflotone, depois vim estudar em Belo Horizonte. Quantos colegas eu já levei para passar férias, passar dias em Itaubim, pegar uma festa em Itaubim. Em Teoflotone levava ônibus cheio para as festas de Itaubim nos fins de semana. Por quê? Porque eu falava tão bem da cidade que as pessoas acreditavam em mim e queriam conhecer aquela cidade tão maravilhosa de que eu falava tanto. Então esse é o meu ensinamento, essa é a minha prosa com vocês. Procurem conhecer a sua cidade, a história da sua família. Valorize seu pai, sua mãe, seus avós. Conheça primeiro. Converse com seus pais. Vai fundo na história da sua família. Porque quando você vai fundo na história da sua família, aquilo que eu falei, você vai ser ouvido, vai ser reconhecido e vai ter oportunidade de falar. Um abraço para todos vocês.